Olá, alunos, de volta agora com a resolução de mais uma questão, agora uma questão sobre o sistema operacional Linux. Acompanha comigo a leitura. Sobre o Linux, analise a afirmativa abaixo. O sistema de arquivos EXT4 EXT4 pode ser usado em distribuições Linux? Bem, antes de mais nada, vamos entender o que é um sistema de arquivos. Quando nós usamos um determinado sistema operacional, como por exemplo o Linux, ou como por exemplo o próprio Windows, estes sistemas operacionais também possuem o que nós chamamos de sistemas de arquivos, que são regras pré-definidas que indicam como os dados serão gravados, serão armazenados e também posteriormente lidos dessas unidades de armazenamento. Exemplo. Quando eu uso o Windows, que é mais tradicional, só para a gente entender, quando eu utilizo o Windows, eu utilizo algum sistema de arquivos que permite o Windows entender como ele vai gravar os dados no disco rígido, como ele vai ler os dados do disco rígido e como ele vai armazenar e organizar os arquivos lá no disco rígido. Sistema de arquivos é isso, são regras pré-definidas que indicam para o sistema operacional como ele deve gravar, ler, organizar e armazenar os dados nas unidades de armazenamento. Então, o sistema de arquivos para o Windows ou para o Linux definem que regras esses sistemas operacionais vão utilizar para gravar os dados lá no disco rígido, para ler os dados do disco rígido, para armazenar e organizar os arquivos nesse disco rígido, assim como também em outras unidades de armazenamento, por exemplo, um pendrive. Um sistema de arquivos indica para o Windows e também para o Linux, para os dois, como eles devem gravar os dados no pendrive, como esses sistemas operacionais devem ler os dados do pendrive, como eles devem organizar e armazenar os arquivos no pendrive. Então, o sistema de arquivos é usado pelo sistema operacional como regras pré-definidas que indicam para os sistemas operacionais como eles devem armazenar, como eles devem gravar, então, armazenar, gravar, ler os dados, organizar. É isso que é um sistema de arquivos. Agora, claro, daí vem a pergunta, se a gente sabe que sistemas de arquivos são regras pré-definidas que permitem ao sistema operacional gravar dados, ler dados, organizar e armazenar os dados nas unidades, seja unidade de disco rígido, seja unidade CD, unidade DVD ou até pendrive, como eu disse antes, quais são os principais sistemas de arquivos utilizados no Windows, por exemplo? Bem, no Windows, os principais sistemas de arquivos são NTFS, FAT32, que é um sistema de arquivos mais antigo, mas ainda é usado até hoje. E são exemplos de sistemas de arquivos tradicionais do Windows. No Linux, os exemplos mais usados de sistemas de arquivos, dentro do sistema operacional, o Linux agora, não o Windows. No Windows, eu diria que o mais comum é NTFS, FAT32. Dentro do Linux, os sistemas de arquivos mais comuns são os Razer, como Razer FS, Razer 4, Razer e o ZEST, o EXT, o EXT3, o EXT4. Então, quando a questão indicou o sistema de arquivos EXT4 pode ser usado em distribuições Linux? Sim, não só pode ser utilizado, já vou marcar como certo, como é muito utilizado nas distribuições Linux. Então, quando tu instala uma distribuição Linux no teu computador, essa distribuição, que é o próprio sistema operacional Linux, ela precisa de um sistema de arquivos que indica para ele, Linux, como ele vai gravar os dados, por exemplo, naquela partição do disco rígido, como ele vai ler os dados daquele disco rígido, como ele vai armazenar. Isso nós chamamos de sistemas de arquivos. E os sistemas de arquivos bem tradicionais do Linux, eu diria os EXT, seja EXT3, EXT4, como a questão indicou, e os Razer. Razer também é um tipo de sistema de arquivos muito utilizado no Linux. Então aqui, certíssimo, porque o EXT4 não só pode ser usado, como é muito utilizado em distribuições Linux. Tranquilo, então, essa questão, só que tem que ficar antenado nessa historinha, né? Estudou o Linux, tem que saber quais são os principais sistemas de arquivos usados pelo Linux e por suas distribuições. Certo, pessoal? Beleza, se gostou do nosso vídeo e da explicação, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!